Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou uma pandemia, o nosso momento devocional diário no livro de Salmos. Vamos ler hoje um salmo muito querido, muito bonito e um salmo muito amado, o Salmo 96. O Salmo 96 é daqueles salmos de adoração que nós podemos dizer assim, é fogo de artifício, não é? É festa, é alegria, é grande celebração, porque é um salmo de grande contentamento. A parte significativa deste salmo aparece no livro de Crónicas, 1 Crónicas, capítulo 16, quando Davi está a levar a arca do concerto para Jerusalém. E lembramos que foi um momento em que Davi louvou a Deus exuberantemente e dançou diante da arca com grande contentamento. E, portanto, este é um salmo exuberante, um salmo de exaltação, e o que marca este salmo é uma exaltação universal, ou seja, toda a terra, todas as nações, tudo o que Deus criou é chamado a louvar a Deus. Leiamos então o Salmo 96 e começa e nós já parece que estamos a ouvir o cântico, não é? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Bonito, conhecido, amado, usado tantas e tantas vezes no início dos nossos cultos para exaltação ao Senhor. Se de fato este salmo faz parte daquele contexto da celebração da chegada da arca, nós percebemos porque é que há tanta alegria e tanta satisfação. Davi está exuberantemente a celebrar a chegada da arca. Este salmo tem então várias ligações com outros textos bíblicos, no caso 1 Crónicas 16, mas também muita ligação com o livro de Isaías e com algumas profecias próprias do livro de Isaías na universalidade que este texto ensina. Ele começa com esta ideia do cântico novo, semelhante ao que encontramos, por exemplo, no Salmo 33:3. Cantai ao Senhor um cântico novo. O cântico novo normalmente tinha a ver com algum momento significativo de história, uma nova vitória, um grande livramento de Deus, um momento marcante que permitia ou que quase exigia a composição de uma nova poesia, de um novo cântico de exaltação. E a ideia aqui é esta: a vida com Deus leva a cânticos novos. Nós não paramos no tempo a louvar ao Senhor por aquilo que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos. Nós temos novas experiências com o Senhor, novos motivos para adorar. Aquele que vive com Deus, e nós somos salvos para uma vida de relacionamento e não para cumprir apenas regras religiosas. Aquele que é salvo e anda com Deus tem esta satisfação, esta alegria no coração, que é de poder experimentar coisas novas com Deus e então cantar cântico novo. Um cântico novo significa então vivência com Deus e experiência com o Senhor. Há um relacionamento que pressupõe novas coisas e, portanto, novos cânticos. Esta adoração, ela é genuína e ela tem um aspecto de anúncio. Toda a adoração genuína tem que ter testemunho. Contai as coisas que Deus tem feito, falai daquilo que o Senhor tem realizado, porque isto faz parte daquilo que é a nossa experiência. Então, quando estamos adorando a Deus de verdade, nós temos que falar a respeito dele. E deve ter notado que este salmo tem muita ênfase universal. Todas as nações, todas as terras, todos os povos, todas as famílias da terra, ou seja, a ideia da universalidade de Deus. O Deus de Israel não era um Deus regional como os outros deuses. Não era um Deus limitado à geografia do povo de Israel. Era um Deus de todos os povos e todas as nações. E os salmistas tantas vezes lembram isto e anunciam isto de forma didática para que através do canto o povo pudesse guardar. Então todas as nações da terra devem adorar a Deus. Porquê? Porque o contexto é um Deus de verdade, é um Deus de
que faz as coisas acontecerem. O contraste é a futilidade do ídolo. Aparece aí no versículo 5, não é? Porque os deuses dos povos não passam de ídolos, que não têm absolutamente nenhum valor. E aqui lembramos Isaías 40, quando ele faz o confronto com os ídolos que não têm capacidade para nada, têm ouvidos mas não ouvem, têm boca mas não falam, têm mão mas não fazem nada, têm pés mas não andam. O Deus de Israel é um Deus verdadeiro, é um Deus de ação. Este Deus merece ser exaltado na beleza da sua santidade, na formosura do seu santuário. Porquê? Porque Deus é santo. E este santidade aqui significa superioridade, significa separação acima. Deus está distante de todos os outros povos. É um Deus superior, é um Deus maior, é um Deus diferente. E por isso ele é exaltado na sua santidade. Naquilo que Deus tem de superior a todos os outros povos, ele deve ser exaltado, ele deve ser reconhecido. E por isso a exaltação ao Senhor é feita desta maneira. É dito que é preciso trazer oferendas. Sim, é assim, não se vai à presença de um rei de mãos vazias. Então ele enfatiza que é preciso trazer ao Senhor oferendas. Quando se apresentava diante de um rei, sempre se levava alguma oferta, mesmo que fosse pequenina. Nós percebemos isto que até hoje, às vezes, quando vamos ter com alguma pessoa, talvez um advogado que está a tratar uma causa nossa, o médico que costuma cuidar da nossa família, nós levamos alguma coisa, não é? Nós gostamos de poder chegar à sua presença com alguma coisa. Imagina o que é chegar à presença do rei ou o Senhor, que é o Deus dos deuses. Nós levamos as nossas oferendas para chegar à sua presença. A expressão clássica que é usada aqui, Yahweh Malak, Deus reina, reina o Senhor, Jeová é rei. Ele é soberano, absoluto sobre a terra. E então o salmista nos ajuda a perceber isto, descrevendo aquelas duas características mais importantes dos reis desta época. Os reis eram marcados por duas coisas: governavam e julgavam, ou seja, eles tinham soberania sobre a terra, eles tomavam as decisões de administrar, fosse designando pessoas para fazer o trabalho, fosse dando ordens diretamente, e eles eram responsáveis pelo julgamento. O rei era sempre uma espécie de supremo juiz, ele era o Supremo Tribunal condensado numa única pessoa, e essa era a sua responsabilidade. Esta era a característica do rei, ele governa e ele reina. E aqui Deus é apresentado como o rei do universo, e ele é descrito fazendo estas duas coisas. Ele é soberano sobre a terra, ou seja, ele tem a responsabilidade de governar, ele domina, ele determina, seja porque ele coloca pessoas encarregadas, seja porque ele determina as leis, sejam físicas ou espirituais, para governar aquilo que ele criou e colocou na terra, seja separando governantes para num certo momento estarem em algum lugar e fazerem alguma coisa. Às vezes nós não percebemos isso e esquecemos, mas o Senhor continua sendo soberano, e também Deus julga. Mesmo quando nós achamos que a justiça não está a acontecer, mesmo quando nós vemos algumas coisas passarem aparentemente despercebidas, o Senhor é rei, ele é soberano e o Senhor julga e vai continuar a julgar a terra. O Salmo vai terminar com uma nota de exaltação da própria criação. Ele fala aqui, o salmista, do campo, do bosque, das árvores, do céu, do mar, tudo adora ao Senhor, e lembra-nos mais uma vez alguns textos milenares de Isaías, ou seja, quando Isaías fala daquilo que nós entendemos ser a profecia do milénio, quando Jesus voltar, quando o milénio estiver estabelecido sobre a terra e o Senhor estiver a julgar, toda a terra vai estar em paz e a natureza também vai adorar ao Senhor. Ou seja, este salmo também tem esta característica dupla que nós podemos dizer. Além da adoração, ele tem características missionárias e escatológicas. Missionárias no sentido em que ele diz que as obras de Deus devem ser anunciadas e adoradas em toda a terra. E isso só vai acontecer se as pessoas ouvirem. Só vão ouvir se nós anunciarmos. E se a Igreja cumprir a sua responsabilidade de mandar aqueles que vão para todo o mundo contar a respeito de Jesus e da glória de Deus a toda a criatura. Por outro lado, um aspecto escatológico, ou seja, do fim dos tempos, porque nos fala sobre algo que provavelmente ainda não aconteceu, só vai acontecer quando Jesus voltar, que é a exaltação verdadeira e genuína do Senhor em toda a terra. Que a nossa experiência com Deus possa continuar a ser genuína e produzir em nós cânticos novos. E então cantaremos ao Senhor um cântico novo.